Capítulo 19. Fiquei deitada na cama olhando para o nada. Também tentei não pensar em nada. E desejei que nada pudesse ser tudo o que havia dentro e em volta de mim. Betsy interrompeu meu exercício de conjuração do vazio, de negação absoluta, quando parou ao lado da minha cama com as mãos na cintura. A senhorita não vai ao baile hoje? Não. Fechei os olhos e tentei retomar o meu estado de vazio. Mas mesmo com os olhos fechados, eu sentia que ela estava olhando para mim, então ela disse: a senhorita está parecendo meu pai quando o cão favorito dele morreu. Abri meus olhos diante disso. Perdão? É verdade. Ele estava do mesmo jeito, como se nada mais no mundo pudesse compensar o que ele tinha perdido. Ela suspirou ao se sentar na cama. E nada nunca compensou. Eu gemi. Obrigada, Betsy. É muito reconfortante. Virei-me para o outro lado, esperando que ela me deixasse no meu sofrimento. Mas ela tocou meu ombro delicadamente. Quer me contar o que aconteceu? Considerei mentir para ela. Considerei permanecer em silêncio, mas as informações que eu tinha assimilado naquele dia me preenchiam até as bordas e imploravam por uma válvula de escape. Eu nunca tinha me confidenciado com Betsy antes, mas ela podia ser o que eu tinha de mais próximo a uma amiga ali. E ela devia saber de algo que pudesse me ajudar a entender por que eu tinha sido tão ludibriada. Descobri que minha avó organizou esta visita. Eu nem sequer fui convidada. Minha voz enroscou nas palavras. Eu não podia lhe dizer o resto. Não podia contar a ninguém a parte vergonhosa. Eu também não era desejada ali. Ah, isso é tudo? Ela disse com um ar despreocupado. Eu poderia ter dito isto há semanas. Sentei-me. O quê? Como assim? Ela tirou algo dos dentes. Bem, sempre soube que sua avó tinha organizado tudo. Mas ela ameaçou cortar minha língua e comer no café da manhã se eu sequer respirasse uma palavra para a senhorita. E não sei o que faria sem a língua. Revirei os olhos. Betsy, tenho certeza de que ela não iria ter comido sua língua no café da manhã. Você sabe que ela só come carne no jantar, murmurei. Betsy franziu a testa. Eu não tinha pensado nisso. Bem, sim, ela mandou a senhorita aqui, só que não queria que a senhorita soubesse. Por isso ela combinou tudo com Lady Caroline. Não sei que papel a senhorita Cecily desempenhou nisso tudo, mas meu palpite é que Lady Caroline pediu que ela estendesse o convite para que a senhorita não suspeitasse. E, sinceramente, acho que foi um plano engenhoso, pois Sir Philip nunca olharia para a senhorita duas vezes, se tivessem se conhecido em Londres. E isso tem funcionado muito a seu favor, se me permite dizer. A meu favor? Por que acha isso? Não consegui encontrar nada vantajoso em ser imposta a um anfitrião que não me queria. Ora, para que a senhorita pudesse fisgá-la, é claro. Meu queixo caiu. Fisgar, Sir Philip? Ela balançou as pernas para a frente e para trás. Sim, que outro propósito poderia haver em visitá-lo? E que sorte termos calhado de parar naquela estalagem para que ele fosse forçado a voltar. Não pude me impedir de perguntar. Como assim? Ele foi forçado a voltar? Bem, a senhorita sabe que ele estava fugindo quando nos encontramos com ele na estalagem. Fugindo da senhorita, quero dizer. Consegue imaginar um homem
feito, desejando passar meses longe de casa, só para não precisar conhecê-la. Mas olha como o destino cuidou de tudo, até de James ter levado um tiro e Sir Philip ter parado para comer alguma coisa antes de continuar a jornada. Ela olhou para mim, sua expressão se tornando afiada. Era para a senhorita saber disso. Neguei com a cabeça. Eu não sabia. Mas o que imaginou que ele estava fazendo na estalagem tão tarde da noite? Nem sequer pensei nisso. Bem, pelo que eu vi, assim que ele ficou sabendo que a senhorita iria vir, ele fugiu daqui como o diabo que foge da cruz. Como o diabo que foge da cruz. Eu me lembrei da conversa com a senhorita Grace. Como ela pensava que eu era apenas uma mulher ambiciosa, com minhas apostas centradas em Philip. Betsy, todos pensam que eu vim aqui para fisgar Sir Philip. Ela encolheu os ombros. Imagino que sim. Essa é a conversa na cozinha, pelo menos. Espero que você desminta com a verdade. Ela mordeu o lábio e desviou o olhar. Betsy? Bem, seria difícil alguém acreditar o contrário, considerando como a senhorita vem se comportando. Engasguei. Me comportando? Como eu venho me comportando? Sabe, passando tanto tempo com ele e a maneira como a senhorita olha para ele. Como eu olho para ele? Perguntei, sentindo o temor me preencher. Ela acenou com a mão no ar, como se ele criasse felicidade. Gemi e me deitei de novo na cama, cobrindo o rosto com as mãos. Eu me senti consumida pela vergonha. Todas aquelas horas que eu tinha passado com Philip, pensando que fosse um companheirismo inocente, tinham sido notadas e se tornado alvo de fofoca dos criados. Agora pareciam horas contaminadas e eu me arrependi de cada uma delas. O que a senhorita fará a respeito do baile? Betsy perguntou. Você me dá um pouco de tempo, sozinha? É claro. Ela saiu do quarto em silêncio. Eu me levantei e fiquei andando de um lado para o outro. Na frente da janela eu tinha que ir embora. Não podia ficar onde era indesejada. Mas para onde iria? Minha avó havia me mandado ali e parecia que ela não me queria de volta em Bath. Meu pai não tinha respondido minhas 3 últimas cartas e eu não tinha outro parente próximo, com uma casa onde poderia me intrometer. Em desespero, sentei-me à minha escrivaninha e peguei um pedaço de papel. Meu pai poderia não me querer mais, mas eu tinha o direito de recorrer a ele em busca de ajuda. Rabisquei uma mensagem para ele, preocupada que, se eu pensasse demais nas minhas palavras, iria chorar e arruinar a carta. Querido papai, sinto muito pelo meu cavalo ter refugado no salto naquela manhã. Sinto muito pelo cavalo da mamãe ter perdido uma ferradura e ela ter pegado o meu. Eu pensei e pensei e pensei se eu poderia ter evitado o acidente, mas não consigo pensar como, e é tarde demais para desfazer. O que quero saber é se o Senhor me culpa, se ainda me ama, e por que me abandonou quando eu precisava tanto do Senhor. Com amor, Mariane. Dobrei rapidamente a carta, mordendo o lábio, para não perder o controle das minhas emoções. Se eu começasse a chorar agora, não sabia como iria conseguir parar. Abri a gaveta da escrivaninha para pegar a cera e o selo, mas meus dedos paralisaram quando espiei 2 correspondências enfiadas no fundo da gaveta. A carta de amor de Philip e seu bilhete. Tirei-os, desdobrei-os com cuidado e li cada um.
Meu coração doeu e depois começou a palpitar de raiva e ressentimento. Como ele ousava me enganar? Como ousava fingir ser meu amigo, quando durante todo o tempo queria se livrar de mim? Eu sabia o que tinha que fazer. Rasguei a carta de amor ao meio e depois na metade de novo e mais uma terceira vez, embora ainda conseguisse ver algumas palavras. Tormento, adoro, desesperadamente. Cada palavra me apunhalava com a dor da traição. Rasguei as palavras de novo, desejando que pudesse destruir, com a mesma facilidade, cada sentimento em meu coração. Não parei até não restar mais nada além de minúsculas migalhas ilegíveis de papel. Então fiz o mesmo com o bilhete. Varri a pilha de palavras partidas nas minhas mãos e joguei tudo na lareira. Quando Betsy voltou, poucos minutos depois, eu lhe entreguei a carta endereçada ao meu pai. Você pode cuidar para que seja despachada o mais rápido possível? Ela assentiu com a cabeça e enfiou a carta no bolso. Mas e o baile? O baile. Philip estaria no baile, mas o Sr. Belfort também. O Sr. Belfort estava interessado em mim. Ele podia até querer se casar comigo. Verifiquei meu coração de novo e não senti nada. Estava indiferente e vazio, sem vida. Era exatamente como eu queria. Sim, eu vou, mas hoje quero ir mais bonita do que nunca. Você está à altura do desafio? Ela bateu palmas. Deixe comigo. A senhorita vai ficar deslumbrante, tenho certeza. Dei um sorriso melancólico. Quando eu estava diante do espelho depois de Betsy ter finalizado, estudei-me com um olhar objetivo. Eu usava o vestido de seda verde e não parecia mais uma garota muito jovem. Talvez fosse o penteado, as joias e o vestido, mas achei que tinha mais a ver com o brilho em meus olhos. Betsy se afastou e me avaliou criticamente da cabeça aos pés. Por fim, ela assentiu com a aprovação. Hoje não precisa nem beliscar as bochechas, ela disse. Já estão rosadas. Agradeci e calcei as luvas longas ao deixar o quarto e caminhar pelo corredor. Hesitei antes de chegar às escadas. Escondida nas sombras, respirei fundo e tentei me preparar mentalmente para o que viria. Minha única esperança de sucesso naquela noite dependia de eu conseguir permanecer imune ao charme de Philip. Eu tinha que manter meu coração fechado e silencioso. Se ele desmontasse minhas defesas, era possível que eu perdesse a dignidade que estava lutando tanto para manter. E então eu poderia fazer algo imperdoável, como chorar na presença dele ou lhe dizer que eu sabia que ele não me queria ali. Portanto, eu me revesti com minha armadura, pedaço a pedaço contra ele. Repeti para mim mesma tudo o que eu tinha contra Philip. Pensei em seus muitos defeitos enquanto eu caminhava com dignidade, cuidadosa, escada abaixo. E ele mentiu para começar. Ele me disse que eu era bem-vinda ali quando não era. Ele me induziu a uma sensação falsa de segurança, ao me garantir que era meu amigo, quando durante todo o tempo queria se livrar de mim. Ele era arrogante em segundo lugar. Se pensava que eu poderia fazer tudo isso na esperança de fisgar um homem que nem conhecia. Que presunção! Será que ele pensava que todas as mulheres que olhavam em sua direção estavam interessadas nele? Quem sacrificaria a própria dignidade pela chance de aprisioná-lo como marido? Bem, estava muito enganado, pois eu nunca sacrificaria nada por ele.
O mordomo abriu as portas para a sala de visitas e eu entrei. O resto da família já estava reunido, mas quase não notei ninguém. Apenas notei Philip quando lançou um rápido olhar em minha direção e vi algo lampejar em seus olhos, parecia admiração. Mas eu devia estar enganada, pois ele não me admirava. Ele queria se livrar de mim. Eu me lembrei da missão que tinha e fui para o outro lado do cômodo, onde poderia continuar a listar seus defeitos em paz, sem ter que ficar perto dele. Ele era bonito demais, demais. E estava ainda mais aquela noite, vestido formalmente de preto, com colete e gravata brancos como a neve, e os cabelos reluzindo à luz de velas. Seus olhos encontraram os meus, do outro lado do salão, com um ar de questionamento. Eu me virei, para que não tivesse que ver seu rosto bonito demais. Era um enorme defeito seu, pois levava moças suscetíveis a querer perdoar os outros defeitos dele em nome de seus olhos e de seu sorriso. Ele era persistente. Acrescentei isso à minha lista de defeitos quando ele cruzou o cômodo até mim, embora eu, obviamente, não quisesse nada com ele. O que fiz para merecer este olhar? Ele perguntou numa voz muito baixa, para que ninguém mais pudesse ouvir. Era algo enganoso de se fazer, pois assim parecia que éramos conspiradores, em vez de um anfitrião indisposto e uma hóspede indesejada. O senhor não fez nada? Senhor? Ele disse como se fosse um insulto. Agora sei que é grave. Me diga de uma vez para que eu possa me desculpar. Ri de leve, mas não senti nada, além de dureza por dentro. Está imaginando coisas. Philip enrugou a testa quando o mordomo abriu a porta e anunciou que a carruagem estava pronta. Assim que me virei para a porta, vi Cecily me observando com um olhar de suspeita. Porém, aquilo não me incomodou, ela que ficasse com Sir Philip Windham. Aqueles dois fariam um ótimo par. Ela flertaria com o Sr. Kellett, enquanto Philip saía para fazer coisas que um pastor não aprovaria, e eles poderiam viver uma vida feliz, desonesta e imoral juntos. Garanti que não me sentaria perto de Philip na carruagem, mas acabou sendo o pior, pois ele se sentou bem à minha frente, com o joelho roçando no meu, quando a carruagem se mexia para fazer uma curva, e com o olhar fixo no meu, tão completamente que senti o rosto corar. Para me distrair, continuei minha lista. Ele era perceptivo demais. Eu não gostava disso nele de jeito nenhum. Ele sempre dizia que eu tinha um rosto expressivo, mas a culpa era dele por ver demais. Eu não queria que ele soubesse nada do meu coração naquela noite. Por isso mantive o rosto virado para o outro lado e o olhar na janela, sem prestar atenção à conversa dos outros. Estava quase com a lista e a armadura completas, quando paramos em frente ao Assembly Hall. Philip saiu da carruagem primeiro, depois se virou para mim e me ofereceu a mão, a qual fui forçada a aceitar. Senão arriscaria tropeçar e cair no chão. O aperto de seus dedos era forte, seguro e familiar. Minhas defesas tremeram ao seu toque. Bonito demais, repeti para mim mesma. Perceptivo demais. Encantador demais. Eu havia acrescentado esse último item à lista durante o trajeto de carruagem. Familiar demais, inquieto demais, persistente demais.
Claro, eu não poderia esquecer o mais importante, desonesto demais. Soltei sua mão assim que toquei o solo e me senti ao mesmo tempo aliviada e decepcionada. Eu devia trabalhar mais para controlar meu coração, disse a mim mesma. Não deveria deixá-lo substituir o funcionamento racional da minha mente. Vi o Sr. Belfort assim que entrei no salão. Ele começou a cruzar o recinto cheio de gente em minha direção. Philip estava ao meu lado e, mesmo que eu não olhasse para ele intencionalmente, sua proximidade estava me deixando muito nervosa. Tentei encontrar meu sorriso e minha postura à medida que o Sr. Belfort se aproximava, mas mal conseguia respirar com Philip tão perto de mim. Então vi o Sr. Kellett sorrindo para mim, do outro lado do salão, o que tornou a noite ainda pior. Você dançará comigo esta noite? Philip perguntou em uma voz baixa. Meu coração pulou, pelo menos 3 batidas. Puxei as luvas, fingindo interesse nelas. Não, obrigada, eu disse fazendo um grande esforço para conseguir indiferença na minha voz. O Sr. Belfort estava a apenas passos de distância quando um grupo de mulheres parou entre nós, bloqueando o caminho dele. Não, obrigada? Philip perguntou com descrença na voz. Meu coração estava disparado. Meu rosto corado. Ousei um rápido olhar para Philip. Ele vasculhava meu rosto como se quisesse pistas. Sua fronte estava contraída, a boca estava numa linha firme. O que aconteceu? Dei de ombros e desviei o olhar. Absolutamente nada. Philip estava claramente aborrecido. O pensamento me deu um tipo de prazer perverso. Ele deveria ficar aborrecido. Ele era, afinal, a causa de tudo o que estava errado naquela noite. Ele era o desonesto, não eu. Ignorei a voz baixinha dentro de mim, que me fazia lembrar das mentiras que eu dissera aquela noite. O Sr. Belfort tinha dado a volta no grupo de mulheres e agora estava a apenas alguns passos de mim. Philip estava tão perto que eu podia sentir seu calor, embora não estivéssemos nos tocando. Apertei firmemente as mãos uma na outra. Ele estava perto demais. Seu calor, sua intensidade e sua familiaridade trabalhavam contra as minhas defesas. Mas, antes que eu pudesse me afastar dele, ele se abaixou e falou no meu ouvido tão baixo que ninguém mais poderia ter ouvido. Você está linda hoje. Um arrepio se espalhou por mim e eu corei furiosamente, pois a voz baixa de Philip tinha feito as palavras soarem sinceras. No instante seguinte, ele se endireitou e foi-se embora sem olhar para trás. Arranquei meu olhar dos ombros largos de Philip e encontrei o Sr. Belfort diante de mim fazendo uma reverência. Senhorita Daventry, sua beleza aumentou nesses poucos dias desde que nos conhecemos. Tentei me sentir lisonjeada, mas suas palavras caíram nos meus ouvidos como um eco vazio. Apesar disso, sorri e murmurei, obrigada. Estava começando uma dança. Dei a mão ao Sr. Belfort e permiti que ele me conduzisse à pista, onde casais estavam se alinhando um em frente ao outro. Concentrei meu olhar nele e tentei esquecer as emoções conflitantes daquele dia. Tentei silenciar meu coração, que estava batendo num ritmo furioso desde que eu tinha visto o Philip naquela noite. Respirando fundo, eu disse para me focar na tarefa que tinha pela frente. Seria um exercício de aprendizagem, de como ser uma dama elegante.
Eu faria tudo o que pudesse para esquecer até mesmo que Philip estava no recinto. Seria algo fácil de se fazer, ainda mais por eu já ter me recusado a dançar com ele. Dei um sorriso brilhante para o Sr. Belfort, pronta para experimentar uns flertes, até segundos antes de começar a dança. Foi quando notei que Philip estava à direita do Sr. Belfort. Olhei para ele com surpresa e depois para minha esquerda, quando notei que Cecily era seu par. O sorriso dela tinha um toque sugestivo que me fez pensar no que ela havia aprendido em Londres sobre beijar devassos. Uma onda de ciúme subiu tão depressa por meu peito que perdi o fôlego por um momento. Voltei o olhar para o Sr. Belfort, mas tive que me esforçar muito para me lembrar de que não me importava com o que Philip e Cecily faziam. A música começou. Era uma dança animada, o que era sorte, porque dava pouca oportunidade para conversas. Tentei sorrir para o Sr. Belfort e não olhei para Philip, mas o esforço era tão grande que no fim da dança eu estava exausta. Mal tive tempo de recuperar o fôlego antes que outro cavalheiro se adiantasse e me pedisse uma dança. Desta vez, Cecily dançou com o Sr. Kellett. Vi Philip mais adiante na fila dançando com a senhorita Grace, mesmo que eu não estivesse procurando por ele. Pensei que deveria praticar meu flerte, manter a mente longe de Philip, mas não obtive sucesso. Meu sorriso era forçado e minha atenção ficava vagando para Philip e para as palavras que o ouvi falar para William. Depois de mais algumas danças, os músicos fizeram uma pausa. Fui até uma janela aberta e permiti que meu olhar varresse a multidão. Sem esforço, meus olhos encontraram Philip. Eu não estava tentando encontrá-lo entre as pessoas. Ele apenas ocorria de ser o tipo de homem que se destacava entre os outros cavalheiros. E lá estava ele, perto de uma janela aberta, conversando com o Sr. Belfort. Os dois cavalheiros tinham uma postura rígida e nenhum deles sorria. Quase pareciam estar discutindo, mas não passava pela minha cabeça o que poderiam ter para discutir, já que mal se conheciam. Era difícil não comparar os dois homens assim juntos. O Sr. Belfort certamente era galante, com seu cabelo dourado elegante e o bom gosto de sua vestimenta. Mas, vendo-o ao lado de Philip, seu apelo desvanecia sobremaneira na minha mente, pois era óbvio, comparando-os lado a lado, que o Sr. Belfort era como um conjunto de joias falsas, reluzente por fora, mas na realidade um impostor com nada de grande valor. Philip, por outro lado, brilhava como uma verdadeira joia, sem nem tentar. Suas roupas eram tão bem feitas como as do Sr. Belfort, mas ele as exibia com uma graça natural e atlética e não empregava nenhuma moda extrema para criar uma boa impressão. Era puramente elegante e natural, sem pensar ou planejar. Olhando para os dois, descobri que preferia infinitamente a verdadeira joia ao impostor. Quase me senti mal pela decepção e enojada comigo mesma. Não havia comparação a fazer. Philip não me queria, o Sr. Belfort sim. Era a única coisa que importava. Além disso, eu não queria Philip, aquele provocador lindo e incorrigível e charmoso que roubava corações que não pretendia guardar. Não tomei ciência da presença da senhora Fairhurst até que ela falasse, então assustei-me ao ouvi-la tão perto.
Sir Philip é certamente um bom partido, não é? Ela estava olhando na mesma direção que eu e corei, envergonhada por ter sido pega, observando o Philip especialmente por ela. Virei as costas para o homem em questão e disse: É mesmo? Ela riu pelo nariz. Ora, senhorita Daventry, não pode me enganar. Sei que a senhorita está perfeitamente ciente dos atrativos dele. Olhei para ela com ódio mal disfarçado. Ela sorriu para mim com os lábios, mas não com os olhos. Se estiver, disse eu, de que forma isso seria problema seu? Ah, não é problema meu. Simplesmente lhe faço um favor, querida. Já que a senhorita obviamente não deu atenção ao aviso de minha Grace quando chegou. Ela abriu o leque e se abanou vivamente. Ele deixa metade das damas de Londres violentamente apaixonadas por ele todos os anos. Moças elegantes e talentosas, de nobreza e de fortuna. Ela ergueu uma sobrancelha quando seu olhar varreu minha figura. Claramente a senhora não consegue compreender como está abaixo do nível dele. A raiva que senti exauriu meu constrangimento. Eu sabia que ela estava certa, mas não daria a essa mulher atroz a satisfação de parecer intimidada. Metade das damas em Londres estão apaixonadas por Sir Philip. A senhora diz? Perguntei com um olhar inocente. Ela assentiu com a cabeça. Seu sorriso agora era bastante presunçoso. Hum, ele ficaria bem decepcionado ao ouvir isso, pois ele me garantiu que era mais próximo de 3/4. O sorriso dela congelou. Qual de nós duas será que está certa? Eu disse. Devo perguntar a ele? Ela fechou o leque bruscamente com um estalo. Seus olhos ardiam de raiva. Não será necessário. De repente, Philip estava diante de nós, e tanto a senhorita Fairhurst quanto eu tivemos um pequeno sobressalto. Ele ignorou completamente a senhora Fairhurst. Estendendo a mão para mim, disse: Acredito que a próxima dança seja minha.